Sejam todos bem-vindos a mais um Evangelho no Lar. Agradecemos a presença de todos. Faço o aviso que a nossa sessão está sendo gravada para posterior postagem no nosso canal do YouTube. E antes da prece inicial, convido a todos a me acompanhar na leitura do livro Agenda Cristã. Eu vou compartilhar a minha tela. Em favor de você mesmo. Aprenda a ceder em favor de muitos, para que alguns intercedam em seu benefício nas situações desagradáveis. Ajude sem exigência, para que outro o auxilie sem reclamações. Não encarcere o vizinho no seu modo de pensar. Dê ao companheiro a oportunidade de conceber a vida tão livremente quanto você. Guarde cuidado no modo de exprimir-se. Em várias ocasiões, as maneiras dizem mais do que as palavras. Refira-se a você o menos possível. Colabore fraternalmente nas alegrias do próximo. Evite a verbosidade avassalante. Quem conversa sem intermitências cansa ao que ouve. Deixe ao irmão a autoria das boas ideias e não se preocupe se for esquecido, convicto de que as iniciativas elevadas não pertencem efetivamente a você, de vez que todo bem procede originariamente de Deus. Interprete o adversário como portador de equilíbrio. Se precisamos de amigos que nos estimulem, necessitamos igualmente de alguém que indique os nossos erros. Discuta com serenidade. O opositor tem direitos iguais aos seus. Se você considerar excessivamente as críticas do inferior, suporte sem mágoa as injunções do plano a que se precipitou. Seja útil em qualquer lugar, mas não guarde a pretensão de agradar a todos. Não intente o que o próprio Cristo ainda não conseguiu. Defrontado pelo erro, corrija-o primeiramente em você e em seguida nos outros, sem violência e sem ódio. Se a perfídia cruzar seu caminho, recuse-lhe a honra da indignação. Examine-a com um sorriso silencioso. Estude-lhe o processo calmamente e logo após transforme-a em material digno da vida. Ampare fraternalmente o invejoso. O despeito é indisfarçável homenagem ao mérito, e pagando semelhante tributo, o homem comum atormenta-se e sofre. Habitue-se à serenidade e à fortaleza nos círculos da luta humana. Sem essas conquistas, dificilmente sairá você do vai e vem das reencarnações inferiores. O livro é Agenda Cristã, de Chico Xavier, pelo espírito André Luiz. Prece inicial, por favor, Rubem. Vou fazer então, gente. Fazer o Pai Nosso. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixei cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males. Abençoai o nosso trabalho de hoje. Rubem, quer fazer a sua? Amém. O que vamos ler, meninas? Rosinha, por favor. Do livro do Evangelho
Instruções dos Espíritos, aqui, limite da encarnação, página 75. Evangelho segundo o Espiritismo. Instruções dos Espíritos. Limites da encarnação. Quais os limites da encarnação? A bem dizer, a encarnação carece de limites precisamente traçados, se tivermos em vista apenas o envoltório que constitui o corpo do espírito, dado que a materialidade desse envoltório diminui à proporção que o espírito se purifica. Então, já habitamos planetas primitivos, o nosso corpo espiritual ele vai se modificando conforme vamos nos depurando moralmente e espiritualmente. Em certos mundos mais adiantados do que a Terra, já ele é menos compacto, menos pesado e menos grosseiro, e por conseguinte menos sujeito às vicissitudes. Em graus mais elevados, ele é diáfano e quase fluídico. Vai desmaterializando-se de grau em grau e acaba por se confundir com o perispírito. Conforme o mundo em que é levado a viver, o espírito reveste o invólucro apropriado à natureza deste mundo. O próprio perispírito, que é o nosso corpo espiritual, passa por transformações sucessivas. Torna-se cada vez mais etéreo, até a depuração completa, que é a condição dos puros espíritos. Se mundos especiais são destinados a espíritos de grande adiantamento, estes últimos não lhes ficam presos, como nos mundos inferiores. Ou seja, né, espíritos de uma ordem mais elevada, moral e espiritual, eles transitam livremente entre todos os mundos. Agora, nós que somos menos adiantados, estamos circunscritos aqui à Terra. O estado de desprendimento em que se encontram lhes permite ir a toda parte onde os chamem as missões que lhes sejam confiadas. Se considerar do ponto de vista material a encarnação, tal como se verifica na Terra, poder-se-á dizer que ela se limita a mundos inferiores. Depende do espírito, portanto, libertar-se dela, mais ou menos rapidamente, trabalhando pela sua purificação. Então, por exemplo, o nosso sistema solar tem vários planetas, nós somos o único planeta que existe vida material. Os outros planetas mais adiantados do que nós, a vida já é espiritual. Não há necessidade de corpos densos como os nossos, né, que são sujeitos, né, às doenças e o desgaste, etc. Deve também considerar-se que no estado de desencarnado, no mundo dos espíritos, ou seja, no intervalo entre as existências corporais, a situação do espírito guarda relação com a natureza do mundo a que o liga, o grau do seu adiantamento. Assim, na erraticidade, no plano espiritual, ele é mais ou menos ditoso, feliz, livre e esclarecido, conforme está mais ou menos desmaterializado, ou seja, a nossa ligação com a matéria. Alguma dúvida até aqui? Não. Necessidade da reencarnação. É um castigo a encarnação e somente os espíritos culpados estão sujeitos a sofrê-la? A passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que eles possam cumprir, por meio de uma ação material, os desígnios cuja execução Deus lhes confia. É-lhes necessária a bem deles, visto que a atividade que são obrigados a exercer lhes auxilia o desenvolvimento da inteligência. Sendo soberanamente justo, Deus tem de distribuir tudo igualmente por todos os seus filhos.
Assim é que estabeleceu por todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de proceder. Livre-arbítrio. Por isso existe o mal, né? Uma decorrência do uso equivocado do livre-arbítrio. Qualquer privilégio seria uma preferência, e toda preferência uma injustiça. Mas a encarnação para todos os espíritos é apenas um estado transitório, ou seja, estamos aqui de passagem mesmo. É uma tarefa que Deus lhes impõe quando iniciam a vida, como primeira experiência do uso que farão do livre-arbítrio. Os que desempenham com zelo essa tarefa transpõem rapidamente e menos penosamente os primeiros graus da iniciação e mais cedo gozam do fruto de seus labores. Os que, ao contrário, usam mal da liberdade que Deus lhe concede, retardam a sua marcha, tal seja a obstinação que demonstrem. Podem prolongar indefinidamente a necessidade da reencarnação. E é quando se torna um castigo. Nota: uma comparação vulgar fará que se compreenda melhor essa diferença. O escolar, o aluno, não chega aos estudos superiores da ciência senão depois de haver percorrido a série das classes que até lá o conduzirão. Essas classes, essas aulas, qualquer que seja o trabalho que exijam, são um meio de o estudante alcançar o fim, e não um castigo que se lhe inflige. Ou seja, estamos aqui em período de aprendizado, não de punição. Se ele é esforçado, abrevia o caminho no qual então menos espinhos encontram. Outro tanto não sucede aquele a quem a negligência e a preguiça obrigam a passar duplamente por certas classes. Não é o trabalho da classe que constitui a punição. Esta se acha na obrigação de recomeçar o mesmo trabalho. É quando estamos na escola, né? E repetimos um ano, né? Com certeza é uma condição difícil, penosa, porque os nossos amigos estarão numa série mais adiantada, né? E teríamos que ver as mesmas matérias que já vimos numa outra oportunidade, né? E assim acontece na vida material. Aqueles espíritos que procuram se melhorar, eles progridem mais rapidamente. E aqueles que são preguiçosos ou são obstinados no mal vão ficando para trás, né? E cada vez eles têm tantas oportunidades quantas as necessárias, mas a cada existência vai ficando mais difícil, né? Porque os nossos afetos, os nossos espíritos queridos, eles vão avançando na caminhada e nós vamos ficando para trás. Assim acontece com o homem na Terra. Para o espírito do selvagem que está no início da vida espiritual, a encarnação é um meio dele desenvolver a sua inteligência. Contudo, para o homem esclarecido, em que o senso moral se acha largamente desenvolvido e que é obrigado a percorrer de novo as etapas de uma vida corpórea cheia de angústias, quando já poderia ter chegado ao fim, é um castigo, pela necessidade em que se vê de prolongar a sua permanência em mundos inferiores e desgraçados. Aquele que, ao contrário, trabalha ativamente pelo seu progresso moral, além de abreviar o tempo da encarnação material, pode também transpor de uma só vez os degraus intermédios que o separam dos mundos superiores. Alguma dúvida? Algum comentário até aqui? Boa noite a todos. Não sei se vocês estão me ouvindo. Perfeitamente. Em princípio aqui, o que nós podemos depreender, nosso planeta ele está num processo de evolução.
E esse processo de evolução é concomitante à evolução da própria humanidade. Pelo menos deveria ser, né, meu irmão? Mas o que nós vemos são agressões, né? Agressões contínuas, né? À natureza, né? E a resposta dela, né, está sendo drástica com a humanidade, né? As catástrofes estão aí acontecendo em todos os recantos da Terra. E essas guerras que não param, né? Essas revoluções, esses desentendimentos entre as nações, isso tudo acarreta um desequilíbrio no padrão vibratório do planeta. E eu creio que isso faz com que se retarde a busca que nós temos, né? Pelo conhecimento que nós temos da doutrina, do processo de regeneração, tá? Que poderia trazer a felicidade, uma felicidade relativa a toda a humanidade, né? Vamos perseverar nas preces, né? Nas orações, para que a humanidade tome o rumo, né? Em busca, e preconizou Jesus no seu evangelho. Obrigado, meu irmão. Obrigado. Alguém gostaria de falar mais alguma coisa? Não, Fred, obrigado. Eu vou continuar aqui só para finalizar o capítulo. Não poderiam os espíritos encarnar uma única vez em determinado globo e preencherem esferas diferentes, suas diferentes existências? Semelhante modo de ver só seria admissível se na Terra todos os homens estivessem no mesmo nível intelectual e moral. As diferenças que há entre eles, desde o selvagem ao homem civilizado, mostram quais os degraus que tem de subir. A encarnação, aliás, precisa ter um fim útil. Ora, qual seria o das encarnações efêmeras de crianças que morrem em tenra idade? Teriam sofrido sem proveito para si, nem para outrem. Deus, cujas leis todas são soberanamente sábias, nada faz de inútil. Pela reencarnação no mesmo globo, quis ele que os mesmos espíritos, pondo-se novamente em contato, tivessem o ensejo de reparar seus danos recíprocos. Por meio de suas relações anteriores, quis, além disso, estabelecer, sobre base espiritual, os laços de família, apoiar numa lei natural os princípios da solidariedade, da fraternidade e da igualdade. Bom, agora acabou o capítulo. Eu tenho lido e visto bastante palestras que falam a respeito disso. É interessante que a maioria dos casamentos, a maioria das famílias estão ligadas por motivos de resgate, ou seja, pessoas que nós ofendemos em existências anteriores ou que nos ofenderam, né? E Deus não utiliza a violência para nos punir, né? Ele usa o tempo. Então, aqueles a quem magoamos no passado, né, que tiramos seu patrimônio, seu cônjuge, situações favoráveis, né, nós somos obrigados a restituir isso, né? Então, eles vêm como filhos difíceis, né, cônjuges difíceis, até mesmo no nosso trabalho, né? Às vezes temos um chefe ou um colega de trabalho difícil e nós temos que pensar que nós não fomos plantados, né, na nossa família e no nosso local de trabalho ao acaso, né? Nós estamos lá por um motivo. E é por isso que eu gosto sempre de repetir: na vida há injustiças, mas não há injustiçados. Todos os que sofrem, sofrem por um motivo justo.
ainda que nós não possamos identificar esses motivos, né? Comentários finais? Perfeito, Fred. Nós sabemos que as emanações desse planeta aqui, em face a tudo que anda acontecendo, estão perturbando os mundos mais fluídicos. Isso já foi dito, já foi é, comentado aí pelos avatares do Espiritismo. Então, a humanidade está numa encruzilhada. Ou tomamos aí uma atitude de fraternidade, de entendimento, né? De princípios éticos, de boas condutas, né? De objetividade no desenvolvimento desse planeta, ou nós vamos sofrer consequências gravíssimas, como já a própria história contida na Bíblia já nos avisou, né? Já nos colocou em situação de destruição completa. Então, eu me lembrei de uma frase, de um comentário muito pertinente sobre a realidade que nós vivemos aqui, sobre as condições das almas aqui encarnadas, né? Das desencarnadas também. E daqueles que aqui estão chegando, né? Com vistas aí ao processo regenerativo. Acabou com um diplomata político do século XIX e XX. Ele fala assim: as almas mais ricas e com mais vida são as que contêm mais destroços de coisas mortas, e não aquelas em que há mais germes de coisas por vir. É algo para que a gente faça uma reflexão, né? Da realidade que nós vivemos, não é? Deus nos salve. É interessante essa sua fala, Rubem, porque às vezes a gente vê, né, o mundo de cabeça para baixo, né? Realmente, em muitos momentos, a gente começa a perder a fé. Isso, ainda mais quando a gente começa, né, a ver os jornais, né, as notícias. Mas veja, o telescópio James Webb fez uma atualização, né? 3 trilhões de galáxias, cada uma com 200 bilhões de sóis. Ou seja, é uma conta matemática para nós impossível, né? E Deus só perdeu a mão nesse planetinha aqui, né? Na Terra, né? E nós temos que pensar que em Jesus, né? Ele está aqui no planeta Terra desde a sua formação, há pelo menos 5 bilhões de anos. Jesus é o Cristo planetário, né? O governador do nosso planeta. E, e o que acontece conosco é que nós temos a tendência, né, do filme inteiro, né? E o filme são pelo menos 24 fotografias por segundo, de ver alguns quadros, né? Enquanto o filme é longo. E a nossa jornada, a nossa caminhada é longa. Nós estamos né, no ápice da transição de mundo de provas e expiação para um mundo em regeneração. E no livro Gênesis, capítulo 13º, tem um capítulo chamado São Chegados os Tempos, né? E tudo isso foi previsto, né? Então, isso não é surpresa para Jesus do que está acontecendo, está tudo contingenciado, né? Milhares, se não milhões de espíritos muito capazes já estão encarnados na Terra, nas mais variadas ramos de atuação, profissões, lugares do mundo, né? Então, é só uma questão de nós fazermos a nossa parte, né? Quem nós podemos mudar? Nosso planeta? Não, é muito grande. O nosso país também não. Nosso estado? Não dá.
a nossa cidade, talvez. Agora, nós mesmos, nós temos a obrigação de mudarmos, de tentar fazer melhor. E Santo Agostinho, na pergunta 919A do Livro dos Espíritos, né, ele nos recomenda que nós façamos um exame de consciência ao final do dia, né? Se agimos bem, se alguém tem alguma coisa que poderia reclamar contra nós, se evitamos fazer o mal, nós fizemos o bem, mas nós fizemos o bem em toda a extensão que poderíamos, que deveríamos, né? E frequentemente eu acho difícil fazer esse exame no final do dia. Às vezes não dá. Então eu costumo dividi-lo em duas partes, né? Próximo da hora do almoço eu já penso, em casa eu colaborei, eu fiz a minha parte, eu fui paciente, né? No escritório, né, eu atendi as pessoas de boa vontade, eu fiz o que eu podia para tornar o meu dia produtivo, né? Então você vai fazendo esse exame e você vai como que fazendo anotações do que você poderia melhorar, né? Às vezes a gente recebe uma crítica mais áspera, né, mais ácida, né? Mas como disse o texto, né, é melhor que a gente receba essas críticas como sugestões para que a gente altere o nosso modo de proceder. Porque muitas vezes as pessoas que nos amam não falam tudo aquilo que nós precisamos ouvir, né? É claro que, né, dizem que a verdade é como um diamante, né? Mas um diamante é uma pedra, né? Se você jogar uma pedra grande em alguém, vai machucar, né? Então há sempre maneiras que a gente pode falar com, com mais jeito, né? Com mais cuidado, né? E é isso. Comentários finais antes de passarmos para as vibrações. Fred, eu quero saber que nós temos uma deficiência grande de benfeitores, né, da humanidade. Eles estão por aí. Eles chegam, descobrem aí a cura de câncer, cura de certas doenças, mas eles se corrompem. Eles preferem se corromper para ter uma vida de luxúria faustosa do que salvar milhões de irmãos aí em sofrimento carnal, né? Essa carência toda aí desses seres, de atuação desses seres especiais é que estão atrapalhando o nosso processo evolutivo, acredito eu. E na questão dos bilhões de sóis aí, houve né, uma frase que define bem, né? Onde quer que brilhem sóis, há vida. Isso é uma máxima que está aí, espalhada por todo o universo, não, meu irmão? Mas eu acho que os nossos irmãos aqui que estão próximos e acompanham os acontecimentos na Terra, isso aqui vem de longe, a gente sabe, eles estão por aí, ora eles se apresentam, ora eles estão camuflados, né? Eu acho que eles já estão chegando no limite da paciência. Eu creio que uma intervenção aqui na Terra, catastrófica, de uma forma catastrófica, seja inevitável. Como eu disse, Deus nos salve. Jesus nas nossas causas. Amém. Obrigado. Obrigado, Rubem. Vamos orar para que tudo chegue a um bom termo e fazendo a nossa parte. Quem sabe a gente possa influenciar mais corações, né? E quando Kardec pergunta aos espíritos, né, por que o mal parece, em outras palavras, nadar de braçada, né, de parecer tanto, né? É porque o mal é audacioso, né? O dia que os bons forem também audaciosos, eles dominarão a Terra. Eu vou aqui passar então para a nossa parte das vibrações. Vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus,
agradecendo a oportunidade de estarmos aqui reunidos em nome dele, e aqui ele prometeu que estaria, e ele está, pela presença dos nossos inúmeros amigos espirituais, que chegaram em nossas casas já há algum tempo, promoveram a limpeza do nosso ambiente familiar, trouxeram outros irmãos que necessitam tanto dessas palavras quanto nós mesmos, e assim criaram uma rede de proteção. E o Evangelho no lar, né? Jesus fez o primeiro, né? E ele não exemplificaria isso se não fosse tão importante. Então vamos agora fazer um apelo para Jesus, para que ampare todos os irmãos desencarnados em sofrimento. E dentre estes, aqueles que infelizmente saíram da vida física pela porta do suicídio, como o Charles, o Fred, a Verena, a Juliana, o Alain, o Bruno, o Elias, a Gabriela e tantos outros. Que esses irmãos possam receber todo o amparo. E peçamos também o auxílio para os nossos irmãos encarnados que sofrem de obsessões, de perseguições que julgamos cruéis, desmedidas, mas na verdade quem são nossos obsessores? São os espíritos do nosso passado que não nos perdoaram as traições, as mágoas, as desavenças. E esse vínculo, ele só pode ser desfeito quando um desses desiste. Então, vamos pedir a Jesus que ampare tanto os obsessores quanto os obsidiados, para que esses tenham novas oportunidades de reajustamento e os outros permaneçam vivendo essa existência física, que é uma dádiva do nosso Pai Maior. E que agora cada um de nós possa vibrar pelas pessoas que lhe vêm à mente neste momento. Que esses irmãos que chegaram aos nossos pensamentos sejam amparados. Peçamos o auxílio também a todos os homens e mulheres que detêm o poder na Terra, esse poder temporário, que eles possam restabelecer e manter a paz no planeta, fazendo o melhor que podem pelos que mais precisam. Peçamos também por todos aqueles que fazem o bem e não são manchetes dos jornais, pelas casas espíritas, pelas igrejas, pelas seitas e centros religiosos de quaisquer natureza que professem o bem e a caridade. E por fim, peçamos a Jesus que nos fortaleça no caminho do bem, para que possamos cumprir as nossas obrigações com coragem, fazendo a nossa pequena parte na construção do reino de regeneração que ele nos prometeu, mas que começa no coração de cada um de nós, os nossos esforços diários para dominar as nossas más tendências. Que assim seja, graças a Deus. Prece final, Rubem. Agradecemos aos bons espíritos que vieram comunicar-se conosco. Pedimos que nos ajudem a pôr em prática as instruções que nos deram e façam que cada um de nós, ao sair daqui, esteja fortificado na prática do bem e do amor ao próximo. Desejamos igualmente que essas lições sejam proveitosas para os espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que puderam assistir a esta reunião e para os quais suplicamos a misericórdia de Deus. Assim seja. Uma boa noite a todos. Deus abençoe. Boa noite a todos. Obrigado. Deus abençoe a todos.
Boa noite a todos, gente. Fiquem com Deus. Boa noite. Amém. Boa noite.